Olá, missionário! Que bom que você está aqui no canal. Meu nome é Priscila do Missões em Foco e hoje nós vamos falar sobre evangelismo transcultural, ok? O evangelismo transcultural, ele está encaixado no 4º nível de missões. Se você nunca ouviu falar sobre isso, clica aqui em cima, assiste o vídeo que está bastante legal, ok? E esse tipo de evangelismo é muito importante. Eu até vim aqui em homenagem hoje com minha blusinha da minha amada nação que está no meu coração, que é a Itália, ok? Então eu vou deixar aqui 5 diquinhas para vocês. A primeira e a segunda dica, na verdade, eu vou dar para aquelas pessoas que não têm um chamado transcultural. Você vai entender. A primeira dica é, se você não tem um chamado transcultural, você tem que estar segurando as cordas por esse missionário. Aquele que não foi chamado para pisar em outras nações, para fazer um evangelho mesmo, de alcançar aquele povo, ele tem mesmo a responsabilidade de estar segurando esse missionário através de orações e financeiramente. Seu pé não vai chegar lá, mas suas finanças e orações vão chegar e esse missionário vai poder contar com o teu apoio para estar propagando o evangelho ali naquele local. A segunda dica, que também pode se encaixar para as pessoas que não foram chamadas para pisar lá, não definitivamente, mas de repente temporariamente. Eu mesmo já participei de uma caravana para a Argentina e eu cresci muito, isso foi muito bom. Você pode se juntar com uma caravana, fazer uma caravana na tua igreja ou dentro do teu ministério e passar um tempo com um missionário que está fazendo a obra lá em outra nação. E aí você se suporte para ele. Sempre quando a gente vai para apoiar um projeto missionário ou para dar suporte a alguma igreja local, compreenda que a gente vai estar lá submetido a eles e vamos estar lá para o que der e vier. Se eles lhe chamarem para pregar no púlpito, você vai. Mas se eles disserem, nós precisamos de alguém para fazer uma linda e bela faxina no banheiro, você vai do mesmo jeito. Então, você tem que estar preparado para tudo, seja para evangelismo de rua, para a organização do departamento infantil, aula para as crianças, faxina. Você tem que estar ali, nem que seja para cozinhar para eles, mas você vai lá ser um fôlego, vai estar dando suporte naquele projeto. A terceira dica já começa a ser focada para quem realmente tem um chamado transcultural para se fincar ali naquele país. A primeira coisa que você tem que fazer, e eu tenho que fazer, é pesquisar a cultura daquele local, a forma como eles se comportam. Por quê? Porque isso vai afetar a forma que você vai evangelizar aquele povo. Tem algumas culturas que são tranquilas, que os detalhes são pequenos, mas tem outras que você realmente tem que se atentar, porque a forma que você vai abordar um homem ou uma mulher pode ofender, pode soar estranho para eles. Então é importante você estudar essas nuancezinhas dentro da cultura do país que você vai. A quarta dica é você aprender a língua daquela nação. Eu sei que isso soa óbvio, mas isso muitas vezes é um desafio para algumas pessoas. E como a gente está indo para permanecer no país, a gente não vai poder ficar com um tradutor, né, um intérprete o tempo inteiro. Às vezes é necessário, em alguns casos, passar muito tempo com o intérprete em alguns países, como o Japão, por exemplo, porque eu estava estudando uma época e disse para você o tempo que você precisa para dominar o japonês, assim, tô de boa, sei japonês tranquilo, são 10 anos. Então, assim, de repente a pessoa realmente precisa de um tempinho maior de um intérprete, mas vai aí se aperfeiçoando, porque vai ter momentos que você vai estar ali dentro da igreja com intérprete, mas vai ter momentos que você vai se deparar com uma pessoa num restaurante, no shopping, numa lanchonete, e você não está com intérprete, mas se você domina a língua, você consegue chegar naquela pessoa. E a última dica é você se misturar com aquele povo, sabe? As pessoas têm que olhar para você e não enxergar um estrangeiro, mas alguém que se identificou, tem empatia com eles e veio trazer uma mensagem que liberta. Eu já vi alguns testemunhos de missionários que tiveram muita resistência dos nativos porque se portava
de forma como se estivesse na outra nação. Você não precisa perder a sua identidade, mas você tem que se misturar. Comer o que eles comem, como eles comem, se eles sentam no chão, senta no chão, se eles comem com a mão, comer com a mão. Então, pegar essas características, se misturar com eles, as vestimentas, a forma que você se veste. E aí eles vão começar a se identificar, ter algo em comum com você e você vai ter mais facilidade. Esse mesmo missionário que eu dei o exemplo, ele fez isso e ele viu como as portas se abriram e como eles deram mais importância àquilo que ele estava falando, tá bom? Então essas são as minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, curte, deixa o teu like, comenta, compartilha, por favor. Isso é muito importante aqui para nós. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @Missões em Foco. Cheirinho e até a próxima, missionário!